Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 4, onde leremos o versículo de número 1 ao número 6. Primeira carta de João, capítulo 4, onde leremos do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Pai amado, nós te louvamos agradecidos pela tua misericórdia e graça, pela sua força e pelo teu poder. Agradecidos, Senhor, pelo louvor que já entoamos, pelas orações que já fizemos ao teu santo nome, pedindo o teu perdão e reconhecendo a tua soberania. Agora, Deus, prepara o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, para entendermos, Senhor, a tua mensagem para nós. Abre, Senhor, os nossos olhos, prepara, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, temos conversado e caminhado nessa série nas cartas de João. Estamos quase terminando a primeira carta, depois seguiremos para a segunda e para a terceira carta. E no dia de hoje, meus irmãos, eu queria começar essa mensagem com uma pergunta, como eu sempre gosto de fazer. Eu queria perguntar da seguinte forma: os caminhos que escolhemos e as decisões que tomamos são agradáveis a Deus e refletem sua vontade em nossas vidas? Vou repeti-la. Os caminhos que escolhemos e as decisões que tomamos são agradáveis a Deus e refletem sua vontade em nossas vidas? Meus irmãos, muitas vezes nós escolhemos caminhos, porque a cada dia nos é exigido que nós tomemos decisões. A cada momento temos uma decisão a tomar. Precisamos escolher um caminho. E quando escolhemos esse caminho, estamos realmente buscando em nossas vidas a vontade do Senhor? Eu trago à memória dos irmãos a parábola do filho pródigo. Quem lembra dela? É uma parábola muito conhecida. E é uma parábola, meus irmãos, que nós precisamos, a cada momento de nossa vida, olharmos para ela e entendermos o que ela significa para aquele momento que nós estamos vivendo. A parábola do filho pródigo nos fala de um filho que chegou ao seu pai e pediu a sua herança. E o pai entregou a herança para ele. E a partir daquele momento ele vai para uma terra longínqua, vive uma vida dissoluta, até que aquele dinheiro termina e vem uma grande fome naquele lugar que ele estava. E dessa forma ele vai trabalhar como um porqueiro, trabalhando, alimentando, vendo o alimento dos porcos sem ter o alimento para si. E ele olha então e vê: os servos de meu pai têm o alimento necessário. Por isso eu vou voltar para o meu pai, não para ser tratado como filho, mas que ele me perdoe e que eu possa ser seu servo. E o pai, ao ver aquele filho retornando, abraça-o, acaricia e fala: aquele que estava perdido foi achado. Coloca um anel no seu dedo, dá-lhe novas roupas e faz uma festa para receber aquele que estava perdido. Quando nós olhamos, parece uma vida inteira que aconteceu, mas a cada decisão que nós tomamos, nós podemos ser esse filho pródigo, que toma uma decisão
sem consultar o Pai, sem olhar o que é melhor para o Pai, sem reconhecer que estar na casa do Pai é o melhor para ele. Que às vezes tomamos decisões que nos levam para longe do Pai e depois nos arrependemos, pedimos perdão e voltamos para Ele. E hoje temos o braço aberto do Pai, através do sacrifício de Cristo Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas escolhas vão refletir não a vontade de Deus, mas a nossa rebeldia e o nosso egoísmo. Precisamos olhar e pensar qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram na presença de Deus. Porque Eva só se encantou por aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente falou que ela poderia ser igual a Deus. Quando nós buscamos a nossa autonomia, quando buscamos viver longe de Deus, estamos cometendo o mesmo pecado. E muitas vezes as nossas decisões não vão refletir a vontade de Deus. Mesmo aquelas, meus irmãos, que muitas vezes nós sentimos paz no nosso coração, sentimos nosso coração palpitar e falamos, é Deus me falando. Na verdade, muitas vezes essas decisões vão refletir a nossa vontade. E como aquilo que está acontecendo é igual à nossa vontade, nós colocamos o coração, falamos que estamos tendo paz, por isso vem de Deus. Todas as nossas decisões, meus irmãos, elas necessitam ser testadas conforme a palavra de Deus. Provérbio capítulo 14, versículo de número 22, nos fala que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Muitas vezes as nossas decisões nos levam não para perto de Deus, mas para longe de Deus. Há necessidade de nós conhecermos a verdade, para podermos reconhecer o verdadeiro caminho. Muitas vezes, meus irmãos, por não conhecermos a verdade, somos enganados por falsos profetas, como a palavra nos dá. Porque, meus irmãos, se nós não conseguirmos, dentro da nossa fé, daquilo que nos alicerça, que é a palavra de responder a algumas perguntas básicas, nós com certeza poderemos ser enganados por falsos profetas. Por exemplo, precisamos responder e testar tudo aquilo que se nos apresenta, perguntando, quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? O que a Bíblia fala? Como alcanço a salvação? Se você não tem no seu coração essa resposta, o mundo muitas vezes vai te oferecer respostas que parecem ser verdadeiras, mas são caminhos que vão dar em caminho de morte. Temos estudado na nossa escola bíblica dominical sobre seitas e heresias. Estudamos sobre várias religiões que muitas vezes, meus irmãos, se falam cristãs, mas a pergunta é, quando eles se chamam de cristãos, eles estão reconhecendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Muitas vezes não. Essas religiões que muitas vezes falam que cristão, totalmente diferente do nosso, do que é ser crente em Cristo Jesus, em realmente ter a palavra como a nossa regra de fé e de prática. E se nós não conhecemos a palavra, se não estamos preparados para poder confrontar com ensinamentos estranhos, nós não vamos reconhecer quem são os falsos profetas e aqueles que falam em nome de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, eles vão jogar para nós que seus ensinos são superiores que os nossos. Era isso que a igreja naquele momento vivia com o gnosticismo, que falava que eles tinham o verdadeiro conhecimento, que aquilo que eles antes conheciam é só uma parte da verdade, mas que somente através deles, daqueles mestres iluminados, é que eles poderiam conhecer a verdade. Mas Jesus nos fala em João, no Evangelho 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é somente dessa forma, meus irmãos, que nós podemos conhecer a verdade. E nós vemos nesse texto, João nos falando, justamente a forma de reconhecermos a verdade. Olha o que ele fala, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Meus irmãos, a palavra que foi traduzida como provai, quer dizer que precisamos passar por um teste, pegar aquilo que nos fala e passar por um teste para atestar se aquilo é a verdade
ou não. Se aquilo que está nos falando está na palavra de Deus ou não. Porque precisamos, sim, consultar o nosso coração. Mas precisamos lembrar que o nosso coração é enganoso. Por isso, meus irmãos, necessitamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos ilumine e nos mostre. Nesse momento, eu só posso falar da palavra de Deus pela presença do Espírito Santo. Só podemos estar com a palavra de Deus aberta pela presença do Espírito Santo. Só podemos entender o que a palavra traz para nós através do Espírito Santo. A sua presença em nossas vidas, fazendo do nosso corpo templo e morada para Ele, é que nos dá a certeza do caminho que precisamos seguir. Somente dessa forma, meus irmãos, é que podemos testar os falsos profetas, podemos testar os falsos conhecimentos que não vêm da palavra de Deus. Quem estava aqui hoje na aula que foi dada pelo diácono Gabriel, vê que muitas vezes as heresias vêm da própria palavra de Deus. Eles pegam pequenos trechos e tentam nos enganar, dizendo que aquela é a verdadeira verdade. Se você não conhecer, se não entender o contexto daquele texto, você pode sim, mesmo sendo crente, ser enganado. Por isso, meus irmãos, como a primeira igreja, como a igreja que nasceu naquele primeiro século, nós precisamos contar com a presença do Espírito Santo para poder nos iluminar. E aí, meus irmãos, eu convido a lermos, vai ser projetado para nós, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Somente através do Espírito Santo, meus irmãos, que toca o nosso coração, que nos convence do nosso pecado, que convence do amor de Deus por nós, da sua graça imerecida, que nos convence que necessitamos de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Ele se fez carne para morrer por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente podemos crer nisso através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós precisamos olhar, meus irmãos, como Lucas nos conta no livro de Atos, no capítulo 17, quando ele está numa cidade chamada de Bereia. E ele vai nos dizer assim, ele vai dizer que Paulo, ao estar naquela cidade, ele foi recebido na sinagoga e que aqueles homens ouviam o que Paulo estava lendo. E o que eles faziam? Conferiam nas Sagradas Escrituras. E eles vão dizer que aqueles eram muito mais nobres do que os judeus que estavam em Tessalônica, porque aqueles simplesmente fecharam seus ouvidos e não quiseram ouvir Paulo, expulsando ele da cidade. Mas o de Bereia, eles pegaram a palavra de Deus, conferiram aquilo que era falado para eles, para ter certeza se era a palavra de Deus ou não. E dessa forma, meus irmãos, é que muitos deles entenderam que o Messias prometido era Jesus Cristo. E dessa forma se converteram, porque eles olharam para a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, guiados pelo Espírito Santo, nós que queremos reconhecer a verdade, entender se aquele ensino que está sendo apresentado para nós, seja desse púlpito ou em qualquer lugar, seja na internet, em vídeos ou na rua sendo abordado, precisamos conhecer a palavra de Deus para ter certeza que aquele ensinamento que nos é ofertado é realmente
palavra de Deus. Precisamos conhecer ao nosso Deus, reconhecer Ele como oramos no início desse culto, como Criador dos céus e da terra, o Deus imutável, todo-poderoso, que com a sua vontade criou todas as coisas. Precisamos reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabendo que Ele deixou a sua glória, se fez carne como nós, para que todos nós pudéssemos ter novamente a presença de Deus através do seu sacrifício. Ele, sem pecados, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente estarmos na presença de Deus. E é isso que esse texto está nos mostrando, que nós precisamos olhar para a verdade, entender a verdade através do Espírito Santo, olhando para essa palavra e conhecendo, porque somente dessa forma, meus irmãos, é que nós vamos reconhecer a verdade. E é esse o tema que hoje eu proponho para que nós possamos pensar e conversar. Para reconhecermos a verdade, meus irmãos, o primeiro passo que precisamos ter é confessar que Jesus é o Cristo. Olha o que está escrito no versículo de número 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. A primeira afirmação que João faz, que o Espírito nos mostra, é que Jesus é o Cristo de Deus, é o Cristo que foi prometido por Deus desde quando Adão e Eva caíram no pecado original. Havia uma promessa, meus irmãos, e a promessa de Deus é cumprida através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Se lembra aquele momento quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Fala que é um profeta, fala que falou várias pessoas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: mas quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro se apresenta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia por isso, porque aquele homem e um pregador que eu amo fala assim: olha, eu não acredito que Simão Pedro falou isso de pé. Ele deve ter falado de joelhos, adorando, porque ele sabia na presença de quem ele estava. Ele estava na presença do verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Deus prometeu. E ali eles estavam vendo com seus olhos o cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 9, nos fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a nossa certeza, é isso que tem que aquecer o nosso coração, é essa certeza que Jesus se fez carne, morreu por nós e que através do Espírito Santo nós podemos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, é que podemos sim ter a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos leva a, independente das situações que passamos, adorar e bendizer o santo nome do nosso Deus. É essa certeza, meus irmãos, que os falsos profetas tentam enganar o povo naquele momento, porque eles estavam querendo negar que Jesus era o Cristo de Deus. E, meus irmãos, quando nós negamos isso, há consequências. A primeira consequência é que nós negarmos que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo de Deus, é que nós perdemos que Ele é o centro de toda a história. Romanos capítulo 11, versículo 36, vai nos falar: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Tudo que foi criado para honrar e glorificar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para louvar o santo nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E precisamos então dessa forma entender que tudo foi criado por meio dele, do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É dessa forma, meus irmãos, que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Toda a Bíblia nos fala, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, converge para uma só direção, apontando a presença do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Se Jesus não é o Cristo, negamos que Ele é o centro de tudo que acontece em nossas vidas. Mas mais do que isso, meus irmãos, negar que Jesus é o Cristo de Deus é negar o cumprimento das promessas que Deus faz na sua palavra. E fazemos de Deus mentiroso.
Porque se Jesus não cumpriu a palavra de Deus, de todas as suas promessas, então é um Deus que não cumpre aquilo que Ele mesmo escreveu. E nós não podemos ter esse pecado em nossos lábios. Porque a palavra fala que nós podemos pecar sim, mas aquele que nega a presença de Deus, esse não tem perdão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para todas as promessas feitas na palavra de Deus. Lembra no Éden, quando Adão e Eva pecaram e estavam sendo expulsos. Ali Deus fez uma promessa para eles. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo Jesus é o cumprimento dessa palavra, dessa promessa. Ele venceu a serpente, ele venceu o nosso inimigo, por todas as coisas que ele fez por nós. Ao morrer por nós naquela cruz, ele nos deu novamente a vida eterna. Ele nos tirou das cadeias que nos prendiam no pecado. Ele nos salvou e venceu e cumpriu essa promessa. Mas ele também vai cumprir a promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, quando chama ele para sair de sua parentela e seguir para uma terra que ele não fala qual é, mas havia uma promessa, que dele seria feita uma grande nação. E nós acompanhamos a história que está na Bíblia e vemos essa grande nação sendo composta, da qual hoje nós somos herdeiros espirituais. Nós fazemos também, porque a outra promessa que Deus fez a Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas nele, por aquilo que ele estava fazendo, pela palavra de Deus. E dessa forma, meus irmãos, nós vemos promessas de Deus sendo cumpridas a cada momento. Se lembra a promessa que ele fez a Davi, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, versículo 14, quando Davi queria construir o templo e foi impedido. Deus falou assim, pediu para o profeta Natã e até Davi falar: olha, você não vai construir o templo, o seu sucessor, o teu filho irá construir, mas pelo desejo do teu coração, sempre haverá um herdeiro seu no trono de Judá, no trono da terra. E nós vemos Cristo Jesus, Jesus Cristo, sendo herdeiro, esse herdeiro prometido. E se nós pegarmos o Evangelho, principalmente o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus conta uma história e fala, cumprindo assim o que foi dito por Deus através do profeta. E ele nos fala a profecia. A cada momento, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra o cumprimento da promessa de Deus. Nosso Deus não é mentiroso. Nosso Deus não é homem para que minta. Essa é a certeza do nosso coração. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu um Messias e ele cumpriu a sua palavra em Cristo Jesus. Mas também negar que Jesus é o Cristo de Deus, é negar também a sua soberania. Jesus não veio somente para morrer por nós, ele veio também para estabelecer o reino de Deus. Se lembra aquele momento que Jesus estava expulsando um demônio e os fariseus à sua volta, por inveja, dizem assim: olha, é em nome de Beelzebu que ele expulsa esse demônio. E Jesus então fala: ora, se o diabo está expulsando pelo diabo, o reino dele não vai subsistir. Mas se eu, como ele nos fala em Lucas capítulo 11, versículo 20, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia por isso, porque nós somos cidadãos desse país, mas temos sim uma cidadania muito maior, eterna. Somos herdeiros do reino de Deus. O reino de Deus que foi inaugurado com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício, nos dando acesso ao Pai, nos mostrando que eternamente nós vamos viver na sua presença. Esse é o Cristo de Deus. Foi para isso que ele veio, para estabelecer o reino de Deus, para morrer
por nós, para mostrar o cumprimento da promessa de Deus. Mas mais do que isso, meus irmãos, não só precisamos confessar que Jesus é o Cristo de Deus, mas precisamos também confessar que Ele veio na carne. E é isso que nos fala ainda o versículo 2, eu vou ler ele de novo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Meus irmãos, a palavra nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Veio, o verbo que aqui foi traduzido por veio, mostra que ele está num tempo perfeito, indicando a permanência da sua encarnação. Jesus Cristo está diante de Deus Pai com o corpo glorificado, e ele fala que ele é o primogênito da ressurreição, aquele dia vitorioso que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar para julgar vivos e os mortos. A palavra nos garante que nós também receberemos esse corpo glorificado, sabendo que estaremos eternamente na presença de Deus. E aí, meus irmãos, aqueles falsos profetas estavam dizendo que, seguindo uma linha grega de pensamento platônica, eles diziam que o espírito era bom, mas a carne era má. Então não havia possibilidade de Deus se colocar dentro da carne, porque ele não poderia estar naquilo que era mal, mostrando que Jesus não se fez carne. E Paulo vai dizer: ora, meus irmãos, se Jesus não se fez carne, se ele não morreu por nós, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós sabemos, pelo Espírito Santo que testifica em nossos corações, que Jesus Cristo se fez carne, abriu mão da sua glória e morreu por nós naquela cruz. Mesmo estando sem pecados, ele morreu por mim e por vocês, num sacrifício substitutivo, mostrando que ele, por amor a nós, se entregou naquela cruz, de maneira voluntária, para que nós pudéssemos estar novamente na presença de Deus. Mas, meus irmãos, se como os falsos profetas, nós acharmos que Jesus não veio em carne, há também consequências. Negar que Jesus veio em carne é que Jesus possa ser o nosso modelo, que ele possa ser o nosso exemplo. A palavra nos fala, meus irmãos, e aí vamos pensar um pouco em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, quando, após o seu batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E a palavra nos fala que durante 40 dias ele jejuou. E aí, depois desses 40 dias, o que acontece com ele? Ele sente fome. É Deus que sente fome ou é o homem? Percebe? Ali está na presença de Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. E ali ele nos mostra, meus irmãos, como eu e você precisamos olhar para as nossas tentações, para podermos resistir, respondendo pela palavra de Deus. Ele, como sente fome, o diabo fala para ele: olha, peça para que essas pedras se tornem pão. E cita para ele um versículo. E ele responde com a palavra de Deus. Nós, quando somos tentados lá fora, meus irmãos, somos capazes de ouvir o Espírito Santo falando no nosso coração e respondermos a essa tentação pela palavra de Deus? Ele se fez carne, porque somente dessa forma, como um de nós, ele poderia morrer num sacrifício substitutivo. Havia necessidade dele ser o nosso representante federativo, representando todos os homens, para que ele pudesse sacrificar por nós, porque o pecado era nosso. E somente um justo, um sem pecado, poderia morrer em nosso lugar. Essa é a certeza, meus irmãos, que nós precisamos olhar e seguir o exemplo de Cristo. Olhar para ele e fazer como Paulo, que nos fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para o exemplo de Jesus Cristo e saber que sim, nós podemos seguir esse exemplo, caindo às vezes, tropeçando, mas levantando, pedindo perdão e seguindo em frente, cada vez mais parecidos com Ele, sabendo que só estaremos perfeitos naquele dia venturoso, que estaremos na presença de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos negar a sua encarnação.
que ele veio em carne, porque precisamos seguir o seu exemplo. Mas também negar que Jesus Cristo veio em carne é negar os ofícios que ele exerceu aqui na terra. A palavra nos fala que ele foi rei, profeta e sacerdote. E como sumo sacerdote, ele nos deu novamente acesso ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, nos fala assim. Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16, vai ser projetado para os irmãos acompanharem. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a certeza, meus irmãos. O sacrifício de Cristo Jesus como sacerdote, ele mesmo foi a oferta pelo nosso pecado. E se colocando dessa forma, ele nos dá acesso ao Pai, mostrando que nós podemos sim seguir o seu exemplo, mostrando que ele está conosco. E nós precisamos lembrar o que nos fala Mateus capítulo 27, no versículo 51, o momento que Jesus é crucificado, que expira a sua vida, que ele se entrega pelos nossos pecados, o véu que nos separava, o véu que separava o santo dos santos, ele rasga de cima para baixo, mostrando que agora o Santo do Santo era um local no templo onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E se ele estivesse com pecado, ninguém poderia tirar o seu corpo de lá, porque ele era consumido por Deus. E aí havia um sino na sua perna que tocava, e se aquele sino tocasse, demonstrava que ele tinha caído. E aí o que as pessoas faziam? Tinha uma corda amarrada no seu pé, e as pessoas puxavam aquela corda para tirar aquele sacerdote lá de dentro. A palavra nos fala, meus irmãos, que através do sacrifício de Cristo Jesus, nada mais nos separa de Deus. Temos acesso ao Pai, não há mais um véu, porque Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados, e purificados que estamos pela presença, pelo sacrifício de Cristo Jesus, é que nós podemos adentrar na presença de Deus. Meus irmãos, negar que ele se fez carne, também é negar que ele é nosso Salvador. Precisamos lembrar que um dos profetas nos fala que as nossas melhores obras para Deus são como um trapo de imundícia. Aquilo que as mulheres usavam nos seus dias, para poder depois jogar fora. As nossas melhores obras, sem a presença do Espírito Santo, sem o sacrifício de Cristo Jesus, não são nada para Deus. Não seriam as nossas obras que poderiam nos dar acesso novamente a Deus. Havia necessidade, meus irmãos, do sacrifício de Cristo Jesus. Olha o que ele fala na oração que ele faz ao Pai, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 3, que vai ser projetado para que vocês possam acompanhar. Diz assim, meus irmãos: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele, orando, dá certeza aos nossos corações que ele veio para ser o nosso Salvador. E para nos salvar, havia necessidade que ele encarnasse, que ele estivesse aqui, meus irmãos, em carne. Ele veio em carne e morreu por nós. Essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. Mas também negar que ele veio em carne, meus irmãos. Também há uma negação que nós podemos estar reunidos, unidos novamente com Deus. Olha o que nos fala a mesma oração em João 17, nos versículos 22 e 23, nos diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles
e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, olhar para Cristo Jesus, olhar para o seu sacrifício, entender que ele se fez carne por nós, é olhar que ele fez isso para que novamente nós pudéssemos estar reunidos com o próprio Pai. É essa a nossa certeza, que nós agora com Jesus Cristo somos um, como ele também é um com o Pai. E se nós não acreditarmos nisso, meus irmãos, nós estamos separados de Deus. Há aqueles que nós chamamos que seguem uma teologia deísta. O que é o deísta? Aquele que acredita que Deus criou todas as coisas, mas que depois disso ele deixou a sua criação abandonada à sua própria sorte. Acham que Deus está lá longe, olhando para nós, e que nós agora precisamos caminhar na sua direção. Que nós precisamos crescer pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria vontade, e chegar a sermos também igual a Deus. E não é isso que a palavra nos ensina. Mostra que nós temos um intercessor, um mediador que clama por nós de dia e de noite. E que naquele momento do julgamento, vamos estar apresentados com seu sangue derramado sobre as nossas vidas, mostrando que o preço pelo nosso pecado já foi pago. Essa é a nossa certeza e que nós não podemos nunca, meus irmãos, esquecer. Meus irmãos, além de confessarmos que Jesus é o Cristo de Deus e que Ele também veio na carne, nós precisamos reconhecer que não devemos temer o mundo. Meus irmãos, Mateus capítulo 24, versículo de número 24, nos fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Olha, essa palavra, quem nos deu foi o próprio Jesus, mostrando que sim, haveriam falsos mestres e falsos cristos. Falsos profetas são reconhecidos pelo mundo, porque são do mundo, que justamente é antagônico ao próprio Deus. O mundo jaz no maligno. Por isso, meus irmãos, ele fala no versículo de número 3 desse texto que nós lemos: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E ele continua falando: estes são o espírito do anticristo. É interessante nós pensarmos, o presbítero Rafael nos trouxe uma pregação que falava dos anticristos, mostrando que todo aquele que se opõe a Deus, que não acredita que Cristo veio, que Jesus Cristo veio em carne, é um anticristo, porque negava Jesus Cristo. Mas agora, o texto não está falando desses anticristos, ele está falando daquele que nós sabemos que virá para tentar governar esse mundo. Ele está falando daquele que já está presente espiritualmente, o espírito da mentira, aquele que estava na serpente, que enganou Adão e Eva e que tenta nos enganar a cada dia, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o espírito que está agindo nesses falsos profetas. E nós, se não conhecermos a verdade, se não estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser enganados por eles. Mas a palavra nos fala, meus irmãos, no versículo de número 4, olha como começa falando o versículo 4, é maravilhoso podemos ter acesso a essa palavra: filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, em nós a presença do Espírito de Deus, que é muito maior. Não há poder como comparar com o Espírito que está no mundo, porque a palavra nos garante, meus irmãos, que o Espírito de Deus é que habita em nossos corações. É o Espírito de Deus que nos separou para podermos reconhecer a sua soberania e majestade. Foi o Espírito de Deus que nos separou para podermos reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É esse o Espírito, meus irmãos, que a palavra está nos garantindo, que nós, como filhinhos,
Filhinhos no diminutivo, para mostrar que mesmo frágeis, mesmo no início da fé, mesmo às vezes não conseguindo vencer as tentações, o Senhor nos chama de filho. Olha, volta lá no capítulo 3, ele vai falar, vocês são filhos de Deus e realmente o são já agora, mesmo na nossa imperfeição, mesmo na pequenez da nossa fé, nós somos filhos de Deus, e aqui somos chamados de filhinhos, para falar que sim, nós temos tudo o que necessitamos para vencer os falsos profetas. Temos a palavra de Deus, temos a inspiração do Espírito Santo nos mostrando a cada momento. Se nós olharmos na primeira carta, se nós voltássemos ao capítulo 3, versículo 1, quando nós somos chamados de filhos de Deus, João vai dizer, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Jesus. Como somos dele, o mundo não nos conhece, mas tenta nos convencer, meus irmãos, que nós precisamos estar alinhados com ele. E precisamos então lembrar que é impossível servir a dois senhores, porque senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. A quem nós queremos servir? A quem nós queremos louvar? A quem nós queremos agradar? Lá fora, o que o mundo pede para nós, ou a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? É uma decisão que nós precisamos fazer. Mas para isso, precisamos saber quem é Jesus. Quem é Jesus nas outras religiões? É o mesmo Jesus que nós pregamos? É aquele que morreu na cruz por nós? Ou não? Porque, meus irmãos, vemos religiões dizendo que Jesus é tudo, menos o nosso Salvador. Temos estudado a cada semana, e a resposta que nós vemos sobre Jesus não é o Jesus que é o Cristo de Deus. Por isso, meus irmãos, não há resposta lá fora, só há resposta na palavra de Deus. Somente aqui, meus irmãos, nós podemos enxergar qual é essa verdade. Dessa forma, meus irmãos, precisamos confessar que Jesus é o Cristo de Deus. Precisamos confessar que ele veio em carne. E precisamos reconhecer que não precisamos temer ao mundo. É essa forma, meus irmãos, que o Espírito Santo, a cada vez que nós fazemos da nossa vida, igual a parábola do filho pródigo. Quando nós seguimos numa direção contrária, o Espírito Santo entra em nossos corações e nos incomoda, porque sabe que estamos indo num caminho que não é o caminho de Deus. E o que ele faz é nos trazer novamente para a direção do Senhor, para reconhecermos que precisamos pedir perdão quando erramos. Essa é a essência da parábola do filho pródigo. E nós precisamos estar, meus irmãos, para reconhecer essa verdade. Precisamos estar firmados na palavra de Deus. Precisamos estar firmados na convivência com os irmãos, porque somente na comunhão a palavra nos fala que somente onde dois ou mais estiverem falando, no nome de Jesus, ele estará conosco. Podemos ser qualquer coisa, meus irmãos, sozinhos, menos cristãos. Somente estando aqui reunidos na Assembleia dos Santos é que nós podemos ser igreja, um corpo somente, tendo Cristo Jesus como nossa cabeça. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos sim nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos maus caminhos, voltar para o Senhor para podermos reconhecer que somos filhos de Deus. Dessa forma, meus irmãos, confessar que Jesus é o Cristo, que ele veio em carne, e que nós temos a força necessária nos dada no Espírito Santo para podermos vencer, sim, a tentação, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí, meus irmãos, para finalizarmos, olha o que nos fala o versículo de número 6. Nós somos de Deus, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, precisamos olhar como está a nossa vida. Precisamos olhar naquilo que nós acreditamos, aquilo que nós estamos falando por nossos lábios, se realmente estamos professando a palavra de Deus. Somente na palavra de Deus há salvação. Somente os filhos de Deus podem reconhecer essa palavra e saber que ela é santa, que ela é perfeita, que ela é imutável, que ela é atemporal. É a palavra de Deus. E Deus não é homem
para mentir, nem para se arrepender daquilo que ele nos prometeu. E a sua promessa, ela se cumpre em Cristo Jesus, cada dia em nossas vidas. Precisamos olhar pelos nossos caminhos, olhar se não estamos nos afastando da verdade e voltar para podermos sim sermos recebidos com um anel no dedo, com uma roupa nova, com festa e alegria, porque é isso que Deus tem separado para nós. Que Deus esteja nos abençoando, para que como igreja nós possamos estar sempre tendo essa certeza no nosso coração. Convido a igreja a se colocar de pé para orarmos e recebermos a bênção. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Agradecido, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que nos convence do teu amor por nós, que nos convence, Senhor, do caminho que precisamos seguir, que nos convence, Senhor, que a tua palavra é a verdade que necessitamos. Agradecido, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus, Pai, porque confessamos que ele é o teu Cristo. Confessamos com nossos lábios, Senhor, que ele é nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos, Senhor, e confessamos com nossos lábios que ele se fez carne, abriu mão da sua glória, Pai, e morreu por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus, pela certeza da salvação. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, porque sabemos, Senhor, que não somos merecedores de nada, mas aprove a Ti, Senhor, na sua misericórdia infinita, do Teu amor imutável por nós, Senhor, nos dar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Pai, toca os nossos corações nessa noite, para que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós possamos, Senhor, estar unidos, Pai, aprendendo da Tua palavra, ouvindo o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, mostrando, Senhor, quem são os falsos profetas, para que nós não sejamos enganados por ele, para que nós não nos afastemos da Tua palavra, Senhor, porque muito maior é o Teu Espírito Santo que está em nós do que aquele espírito enganador que está no mundo. Por isso, Deus, nós que fomos separados por Ti, antes da fundação do mundo, fomos selados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós Te louvamos nessa noite, adorando o Seu santo nome, rogando a Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos usar cada vez mais, porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, prepara a Tua igreja, ó Pai, para ser instrumento para a propagação do Teu Evangelho, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas e na vida daqueles que nos forem confiados. Ó Pai amado, cuida dessa igreja em especial, Senhor, para que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, para que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, a tempo e a fora de tempo, para que nós possamos, Senhor, ser sal e luz para esse mundo, para que possamos, Senhor, amar, Senhor, o próximo como a nós mesmos. Ó Pai amado, que nós possamos Te adorar, bendizer o Seu santo nome, que desse púlpito, Senhor, sempre seja pregada a Tua santa palavra, que nós possamos, Senhor, alegrar os nossos corações, Senhor, somente com a Tua vontade, com a Tua força, com o Teu poder, que nós possamos, Senhor, louvar com os nossos lábios cada vez mais para Te honrar e glorificar, reconhecendo, ó Pai, que tudo que somos, tudo que temos vem das Tuas mãos. Ó Pai amado, Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo dia que tivemos na Tua presença, porque sabemos, ó Pai, que não seríamos nada, seríamos apenas pó se não fosse pela Tua vontade. E é dessa forma, Senhor, que nós te agradecemos e pedimos, Senhor, ser conosco em cada decisão, em cada momento, Pai, abrindo as portas necessárias para as nossas vidas e fechando, Senhor, aquelas que podem nos desviar da Tua presença. Ó Pai amado, toca o coração da Tua igreja, para que possamos estar firmados, Pai, na Tua palavra, naquilo, Senhor, que Tu nos dá e nos mostra a direção. É o que nós Te pedimos, Senhor, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.